Juraci, por que é importante o homem examinar a si mesmo? É um princípio tanto cristão quanto filosófico. Conheça-te a ti mesmo. Não é? E para atestar o seu estado, o seu real estado. Acho que o mais importante é conhecer. Se a Bíblia chega a nos exortar a falar o seguinte: mais forte é um homem que controla a si mesmo do que um indivíduo que conquista 10 cidades. Então, para controlar a si mesmo, para coordenar a si mesmo, para se autogovernar, você tem que se conhecer. Achei boa essa colocação, o pastor Maurivan vai então nos ajudar a discutir um pouquinho disso. Eu queria que a gente visse uma primeira imagem para provocar a nossa discussão. Né? A primeira imagem que fala sobre essa questão do autoconhecimento, está escrita em inglês ali, mas a tradução não é tão difícil assim. Fala que o autoconhecimento é o começo da autoajuda. Autoconhecimento é o começo da autoajuda. Para você se ajudar, você precisa se conhecer. Essa autoajuda, eu não quero discutir autoajuda no sentido da autoajuda, né, que tantos livros de autoajuda. Eu estou falando da autoajuda no sentido de domínio próprio, igual o pastor Juraci falou. Até que ponto nós cristãos aprendemos a nos conhecermos nas igrejas e daí para termos domínio próprio, pastor Maurivan? Quando nós conhecemos as Escrituras, elas nos dão muitos textos que nos mostram a importância de nos conhecermos. Vamos pegar uma parte do Sermão da Montanha, quando Jesus falou para você não julgar, porque você será julgado com o mesmo critério com que você julgar. E que para você ver o cisco no olho do teu irmão, você tem que retirar a trave do teu. Seu, Então, as Escrituras, elas vão nos mostrar que o tempo todo você tem que estar preparado para conseguir ajudar o outro. Você tem que tirar a trave do teu olho para conseguir ver o cisco no olho do teu irmão. Você tem que julgar a você mesmo para não ser julgado pelo mundo, pelos homens. Esse tirar a trave é o cisco no olho, né? É o cisco. Tira a trave para ver o cisco no olho do teu irmão. Tem uma trave no meu olho e eu estou apontando o cisco, né? Porque assim, para eu tirar uma trave do meu olho, ou para tirar até que seja um cisco, de qualquer forma, para eu me conhecer, eu preciso de olhar em algum espelho, não é? Eu preciso de mirar no espelho. Eu lembro que quando eu trabalhava com crianças, isso há muito tempo, né? Eu tinha um ministério com crianças, e tinha um cântico, não sei se vocês lembram, um cântico que falava assim: a Bíblia é qual martelo para a rocha despedaçar, para os meus pés é lâmpada, é luz que me faz brilhar. Não é do meu tempo, não. Ah, Juraci, sério? O Mauro está fazendo cabeça que conhece. Não é do meu você tempo, que é mais não. antigo, Não, você não conhece. Essa música, A espada de 2 gumes é o espelho para eu me ver. A Santa Bíblia assim será para mim se eu a ler. Falava isso, né? Que a Bíblia, ela despedaça, é o martelo que despedaça a rocha, é uma espada de 2 gumes. E fala que é um espelho para eu me ver. Eu lembro que a gente fazia um acampamento com as crianças e a professora que estava dirigindo o cântico perguntou: por que a Bíblia é um espelho? Aí a criança pensou, pegou uma Bíblia e falou assim: porque a Bíblia é quadrada e o espelho é quadrado. Aí eu falei: que interessante, né? A metáfora, a analogia que a Escritura utiliza, a criança não conseguiu captar. Porque realmente é uma analogia muito profunda. Porque a Bíblia, ela é espelho. Porque ela como é que eu posso dizer? Ela é espelho onde eu vou me ver como eu realmente sou. Entendem a provocação? Porque muitos de nós não nos vemos como realmente nós somos. Porque a gente olha outros espelhos. Tem um detalhe, a Bíblia fala assim: nós vemos como num espelho em enigma. Vai chegar um momento que nós conheceremos como seremos conhecidos. A necessidade, a Bíblia fala que o ferro com ferro se afia, e o homem com o seu companheiro. A necessidade de termos bons referenciais também, não só as Escrituras, mas bons referenciais, porque a gente pode se medir. O homem é a medida do homem, não é como diz alguns. E a Bíblia nos chama a esse autoexame até para a nossa própria sobrevivência, nossa existência, nosso desenvolvimento. Eu preciso conhecer quem eu sou, as limitações que eu tenho, meus pontos fracos, meus pontos fortes, minhas áreas de necessidade, onde eu preciso realmente trabalhar, onde eu preciso desenvolver, onde eu sou vulnerável. Então, a Bíblia nos mostra esse caminho o tempo todo. E o mais importante, para não nos perdermos, a Bíblia fala assim:
examinai a vós mesmos se vocês permanecem na fé. Sim. Eu estou vivendo a vida cristã, mas será que eu estou coerente? Estou na fé? Perfeito. Porque eu posso estar sendo religioso, Sim. eu posso estar iludindo, enganando a mim mesmo. Não é isso mesmo? Às vezes a minha crença é incompatível com o meu comportamento. Sim. Ué, não pode. Tem que mudar o quê? O comportamento, a crença. Né? Tem que mudar as duas coisas. As duas coisas. Então eu tenho que examinar. E a Bíblia, ela nos dá esse norte, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, se nós queremos caminhar, se nós queremos andar em retidão, nós temos que iluminar. É a Bíblia. Agora, quando eu olho para a Bíblia, Baurivan, o que eu vejo? Nós vemos a realidade da natureza humana, com seus dilemas, seus erros e acertos. É interessante que a Bíblia ela não esconde os erros de ninguém, seus grandes heróis. Davi, né? Davi é um caso clássico. A Bíblia não esconde, ela vai revelar os erros dos grandes heróis, Moisés, Davi. E então, por isso, nós podemos nos ver na Bíblia, porque desde que o pecado entrou no mundo, o homem é o mesmo em termos de natureza caída. E então, hoje tem muito homicídio, mas já teve um homicídio desde o início. Então, nós vemos que essa nossa natureza humana ela é revelada nas Escrituras. Quando eu falei que conhecer a si mesmo à luz da Bíblia é importante, porque hoje, se nós não tivermos um padrão daquilo que é certo, nós vamos cair no relativismo. E eu, o tempo todo, eu vou falar, eu estou me examinando aqui, mas tudo hoje é normal. Qual que é o espelho que eu estou olhando? Qual que é o padrão? Qual que é o padrão? Então, por isso que Paulo fala que não havendo lei, o pecado está morto. Por isso que eu acho perigoso, pastores, quando nas igrejas a gente começa a estudar muita filosofia, não sou contra o estudo de filosofia, eu dou aula de filosofia na faculdade, mas assim, se do púlpito eu começo a ensinar só filosofia ou padrões mundanos, eu começo a estabelecer um critério para o meu irmão ali, por exemplo, que ele vai ser abençoado se ele tiver muito dinheiro ou tiver um carro muito chique, uma casa muito chique. Eu estabeleço um padrão de homem bem-sucedido que não é o padrão das Escrituras. Porque o padrão de sucesso das Escrituras, desse espelho aí, não é o padrão de sucesso do espelho que a gente vê, por exemplo, na televisão, nas mídias. E o padrão de moralidade que Deus espera de nós. Se nós formos acompanhar as mudanças do mundo, o mundo mudou. Então, o que é certo e errado hoje? Perdeu a referência, né? Se não tiver, por isso que Paulo fala, não havendo lei, o pecado está morto. Mas a referência... É o subjetivismo. Para mim, isso... eu não vejo isso como errado, então eu faço. Se você vê como errado, não faça. Mas e aí? Cadê o padrão, né? Cadê o padrão? Mas a referência são homens. Nós não podemos ter outro referencial. Eu não consigo me medir em Deus. Nunca vi Deus. Deus é Espírito. Deus, para nos dar um norte, ele esvaziou-se da sua glória e se fez homem. Quando nós analisamos as Escrituras, nós olhamos o Moisés e vemos as manotas que ele deu e onde ele acertou e nos medimos nele. Quando nós analisamos o Davi, o Davi, gente, é o Davi, o que ele fez? Então nós nos medimos no outro homem que é o nosso referencial. Quando nós olhamos Paulo, nós nos medimos no Paulo. O próprio objetivo de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus, seu Filho. A maturidade, a varonilidade de Cristo. Então, o nosso padrão é Cristo. É o homem Jesus. Romanos 8, 28 e 29 só se explica com isso. É Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, serem conformes à imagem de seu Filho. Quer dizer, o padrão é elevadíssimo. Mas é que eu volto à questão do espelho. O padrão de sucesso meu, qual que é? É Jesus? Entende? Se o meu padrão de sucesso é Jesus, onde Jesus terminou? Terminou ao lado do Pai. Mas ele passou por onde? Passou pela cruz. Mas aí o exame, por exemplo, nós fomos por esse caminho, padrão do nosso sucesso. O sucesso é em relação a mim mesmo. Eu corro a minha carreira. A carreira que me está proposta. Eu não corro a sua carreira, nem a carreira dele. Então, eu tive sucesso se eu alcancei as minhas metas, não as suas. Eu corro não sem meta, luto não desferindo golpes no ar.
eu esmurro o meu corpo. Mas data vênia, eu não costumo discordar, mas não concordando, porque é o seguinte, eu concordo que cada um de nós tem uma carreira, mas eu acho que o alvo é o mesmo. Tá, o alvo é o mesmo, mas nós vamos medir o sucesso de acordo com as conquistas, as metas que nós estabelecemos para a nossa vida. Por exemplo, eu obtive um grau de sucesso esse ano, consegui ler a minha Bíblia toda, consegui ler tantos livros, eu consegui aumentar o meu nível de contentamento. Eu posso medir pelo anterior, né? Então, eu aumentei o meu nível de contentamento, eu aumentei a minha quantidade de oração, eu fui mais regular no meu devocional, em meu tempo a sós com Deus, então eu melhorei. Mas todas essas metas... Você está muito crente nas suas metas. Minhas metas são boas, não são? Todas essas metas que você citou, elas estão dentro daquilo que é um padrão das Escrituras. De Deus, Então, o que nós estamos falando é que nós não podemos cair num relativismo do autoexame sem um padrão. Porque o problema da nossa sociedade é justamente o relativismo. Não há uma verdade, não há uma moralidade. E o mundo, cada um faz o que quer. Mas para nós cristãos, para nós cristãos, se nós fizéssemos essa pergunta, qual a importância do homem examinar-se a si mesmo? Tirando do contexto cristão, a pessoa ia falar, desde que eu não esteja fazendo mal para o outro, tá certo. Está valendo. Está valendo. O que eu pratico pessoalmente, se eu uso drogas, mas eu não atrapalho a vida de ninguém, a tese é essa. Tá certo. A tese é essa. Inclusive, assim... Eu não vendo, eu só uso, sou no usuário. No meio cristão, está muito comum também esse papo assim, não, ninguém julga ninguém. Quem é você para julgar os outros? E esse discurso está permeando o meio gospel. E as pessoas não entendem o que é julgar. Julgar é você afirmar algo sem ter certeza. Mas você repreender alguém na luz das Escrituras porque você tem certeza de que ele está praticando aquilo, isso não é julgamento. Uhum. Isso é o quê? Admoestação. A Bíblia não manda admoestar uns aos outros? Então, se eu vejo que meu irmão está à beira do precipício e admoestar é chamá-lo de volta para o caminho, eu tenho certeza que ele está fazendo aquilo que eu já vi, eu tenho dados, então, em amor, eu chamo de volta. Agora, o povo hoje está com essa coisa, você está me julgando. Não, eu não estou te julgando, eu estou te confrontando, porque você está fazendo isso. É o politicamente correto que está no meio da igreja, né? Mas o autoexame é eu analisar eu mesmo. Eu não estou nem preocupado muito com o outro, não. Eu analisar a mim mesmo. Paulo falou, 1 Coríntios 4, ele falou, olha, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer de um dispenseiro? Que ele seja encontrado fiel. A mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, ainda que de nada me argue a consciência. Nem por isso me dou por justificado. Quem me julga é o Senhor. Em termos de julgamento, porque julgamento pressupõe sentença. Se houve um julgamento, que houve prova, né? Houve alguém para acusar, alguém para defender e um juiz emitiu uma sentença. Nós não podemos julgar. Nós não temos tal autoridade para julgar. Quando a Bíblia até nos adverte, até foi o texto citado aqui pelo pastor, não julgue, não serás julgado, não condene, não será condenado, não critique, não serás criticado. Nós temos essa capacidade, mas nós não podemos fazer isso. Quando nós analisamos nós somos chamados para um autoexame, e isso é importante para a gente, para nós aferirmos o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento, a nossa comunhão com Deus, ou até mesmo o nosso afastamento do caminho. Se a gente não se medir constantemente, e aí eu me pergunto, se nós somos chamados e exortados, motivados a fazer um autoexame, a pergunta é, nós estamos capacitados a fazer esse autoexame? Porque muita gente, quando tem esse argumento, não, você não pode me julgar, ele demonstra que não tem capacidade de se examinar. Porque ele está indo contra algo que as Escrituras estão falando para a vida dele e ele não admite que um terceiro aponte para ele. Ele não tem capacidade de se examinar. Inclusive, essa questão do autoexame, né, é muito clara, todos nós somos pastores, cansamos de usar o texto de 1 Coríntios 11
Examine depois o homem, si mesmo. Examine depois o homem. E o Alexandro, de Caxias do Sul, um abraço a todos aí de Caxias, um beijo aí, família do Leonel, da Cibeles, todo mundo, Nélio, a Cris, todo mundo aí de Caxias, que a gente ama muito. Ele fala assim, tomar a ceia indignamente, fala que o homem tem que se examinar, porque senão vai tomar a ceia indignamente. Não seria tomar a ceia sem saber o significado? Porque fala sobre essa questão de julgamento e tudo mais. O que vocês entendem? Está certo. Está certo, né? Negligenciar, não dar o devido valor ao sacrifício de Cristo. E a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Não manda examinar e não comer. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo. O corpo. Aí também entra aquela questão de alguém que não está vivendo a unidade do corpo. Não é? Muitas vezes as pessoas pensam que o que a impede de tomar a ceia são falhas pessoais, mas o texto de Paulo ele se refere à falta de unidade. É quando discernir o corpo, né? Discernir o corpo é a igreja. É o contexto ali, que não estava comendo mais que os outros. Um comia antes do outro, não esperava. E Paulo falou, vocês estão se juntando não para edificação, mas para condenação. Vocês não estão entendendo o espírito do corpo, o que é a questão de ser corpo. Então... Quando eu estou com o cálice e com o pão, eu estou, no ato de estar com eles, eu falo, estou em comunhão. Sim. E se eu estou mentindo, né? E muitas vezes hoje na igreja... Se eu não estou, eu estou mentindo. A gente está vendo que as pessoas estão mais preocupadas com falhas pessoais do que com as falhas que elas cometem no relacionamento com o corpo de Cristo. E nós precisamos ensinar a igreja que a igreja está cheia de, infelizmente, né? Não todas as igrejas, mas toda a igreja tem pessoas que ainda não aprenderam a lidar com o outro na sua limitação, imaturidade. As suas diferenças, né? Cristãos imaturos querendo sair da igreja por qualquer motivo e chega na outra, ele vai lá e toma ceia. Ele não entendeu ainda que o corpo continua, que o corpo tem que ter unidade e que ele não quis viver essa unidade, ele preferiu se afastar do irmão. Essa questão do individualismo na igreja, que nós estamos entrando agora por esse caminho, aí eu volto, eu quero apontar, talvez, observar o argueiro, a trave no olho dos pastores, dos ministros de louvor, dos compositores, que voltam as canções são muito pessoais, individuais, cada um apresenta seu culto. É eu e Deus, é a minha oração. Não tem a ideia de a congregação, a assembleia reunida diante de Deus, o corpo reunido. Tem a ideia de eu prestando o meu culto e eu vim aqui para buscar a minha bênção. Vim para buscar a minha bênção. Então, a gente tem que se examinar nesse contexto. O meu culto é coerente com a vontade do Senhor? O meu culto é coerente? A minha postura em relação à minha comunhão com os meus irmãos está coerente? Eu estou em comunhão com o corpo de Cristo? Eu tenho que fazer esse exame. Estou na fé? O meu testemunho? Eu sou uma bênção? Tudo isso são perguntas que eu tenho que fazer para mim e estar aferindo isso, atestando, porque dá fruto. A árvore que não dá fruto tem que se questionar. Não é? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.